O ar no último andar da Almeida Ancia era rarefeito, um privilégio caro que Roberto Almeida, aos 32 anos, respirava como se fosse seu por direito de nascença. Herdeiro e arquiteto do crescimento recente da empresa, ele comandava seu império de um trono de vidro e aço, com a cidade de São Paulo estendida a seus pés como um tapete de concreto. Naquela tarde, porém, a vista não lhe trazia paz. Sobre sua mesa de mogno repousava um documento que era, ao mesmo tempo, uma promessa de 2 milhões e um hieróglifo indecifrável, um contrato vindo da China, redigido em um mandarim que seus tradutores de elite não conseguiam interpretar sem gerar uma dúzia de novas ambiguidades. A frustração corroía sua paciência, tornando sua arrogância natural ainda mais afiada. Em meio a esse universo de poder e tensão, movia-se uma figura quase invisível, Mariana Silva. Aos 28 anos, ela era a faxineira, a presença silenciosa que garantia que o brilho do escritório refletisse o sucesso da empresa. Com seu carrinho e seus fones de ouvido discretos, ela navegava entre as mesas e salas de reunião, seus movimentos eficientes e seu olhar baixo, uma estratégia de sobrevivência naquele ambiente que havia mais como parte da mobília do que como um ser humano. Mas por trás de sua postura humilde, havia uma mente atenta, um espírito observador que captava as nuances e as tensões que flutuavam no ar condicionado. Foi um desses olhares, rápido e discreto, que selou seu destino. Ao passar pela sala de Roberto, ela não pôde evitar notar os caracteres complexos do documento e a aura de fúria que emanava de seu chefe. Por um breve segundo, seus olhos se demoraram ali, uma centelha de curiosidade em seu rosto. Foi o suficiente. Roberto, procurando um alvo para sua irritação, um saco de pancadas para seu orgulho ferido, viu naquele olhar uma afronta. Como ousava a faxineira sequer pousar os olhos em um assunto de tamanha importância? Ele se levantou, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. "Mariana!" chamou ele, a voz ressoando pelo andar e fazendo com que vários funcionários levantassem a cabeça de seus computadores. Mariana parou, o coração disparando, e se virou lentamente. "Vejo que está interessada em meus problemas", continuou ele, pegando o contrato e caminhando em sua direção. "Você parece uma moça esperta, sempre observando tudo." Ele parou na frente dela, o cheiro de seu perfume caro envolvendo-a, a diferença de altura e status criando um abismo entre eles. Ele estendeu o documento para ela, o gesto um puro ato de humilhação teatral. "Já que é tão esperta, então traduza isso." O silêncio tomou conta do escritório. "É mandarim. Um contratinho de 2 milhões. Se conseguir traduzir uma única cláusula corretamente, eu dobro o seu salário." Ele fez uma pausa, saboreando o momento. "Mas, se não conseguir, e nós dois sabemos que não vai, você terá que vir aqui na frente de todos e admitir, em alto e bom som, que é só mais uma funcionária comum que não deve se meter onde não é chamada." A humilhação era pública, o desafio, impossível. Todos os olhos estavam em Mariana, esperando que ela se encolhesse, que pedisse desculpas e voltasse para a invisibilidade de seu carrinho de limpeza. Roberto sorria, vitorioso antes mesmo da batalha, mas a resposta de Mariana não foi a que ele esperava. Ela ergueu o queixo e pela primeira vez olhou-o diretamente nos olhos, sua voz saindo clara e firme, embora baixa. "Eu aceito o desafio, Sr. Roberto." A palavra de Mariana, "aceito", pairou no ar gélido do escritório como uma anomalia, uma nota dissonante na sinfonia de poder e submissão que regia aquele andar. O sorriso de Roberto Almeida vacilou, substituído por uma breve expressão de incredulidade. Ele esperava súplicas, talvez lágrimas, mas jamais aquela aceitação serena, quase desafiadora. Por um instante, o controle da situação pareceu escapar-lhe por entre os dedos. Os outros funcionários que antes espiavam com curiosidade mórbida, agora olhavam com um espanto que beirava o respeito. Recuperando a compostura, Roberto forçou uma risada de escárnio e empurrou o maço de papéis contra o peito de Mariana. "Pois bem, esteja aqui amanhã às 9 em ponto para o seu grande espetáculo, não se atrase." Com isso, virou-lhe as costas. Um gesto de demissão final que a apagava de sua presença, mas a imagem do queixo erguido da faxineira teimava em se fixar em sua mente. Mariana segurou os papéis como se queimassem. Eram o símbolo de sua humilhação, mas também, de alguma forma, a única arma que possuía. Ela não deu a ninguém o prazer de vê-la correr.
Terminou seu turno com uma dignidade metódica, cada movimento seu agora observado com uma nova intensidade pelos colegas. Ao deixar o arranha-céu espelhado, o ar pesado e poluído de São Paulo pareceu mais leve do que a atmosfera que deixara para trás. O caminho para casa não foi feito de pensamentos de vingança, mas de uma angústia profunda que se misturava a uma determinação teimosa. Ela não tinha a menor ideia de como traduziria aqueles caracteres alienígenas. Sua aceitação não nascera da arrogância, mas de um limite, o limite da humilhação que estava disposta a suportar em silêncio. Havia apenas uma pessoa em todo o mundo a quem podia recorrer, não por uma solução, mas por um porto seguro, sua avó. A casa de Dona Carmen, num bairro modesto de ruas tranquilas e vizinhos que se cumprimentavam pelo nome, era outro universo. Um pequeno sobrado com um jardim teimoso que insistia em florir na calçada e paredes que guardavam o cheiro de bolo de fubá e de memórias. Ali, o valor de uma pessoa não era medido por seu cargo ou conta bancária. Mariana encontrou a avó na poltrona da sala, os óculos na ponta do nariz, lendo um livro com a lombada gasta. Aos 75 anos, Dona Carmen possuía uma serenidade que parecia imune às tempestades do mundo. Seus olhos, turvos pela idade, eram as janelas para a alma mais sábia que Mariana conhecia. Chegou cedo, minha filha. O dia foi pesado? Perguntou a senhora, fechando o livro e observando o rosto da neta com a percepção aguçada de quem conhece cada sombra e cada luz. Mariana tentou sorrir, mas o peso do dia transbordou. Ela se sentou aos pés da avó como fazia quando era criança e desabafou, contando sobre a arrogância de Roberto, o desafio público, a humilhação. Por fim, com as mãos trêmulas, estendeu o contrato. E agora, vó? Como vou sair dessa? Dona Carmen pegou os papéis com suas mãos enrugadas. Ela não focou no drama, mas no objeto do conflito. Seus olhos percorreram os símbolos complexos e uma transformação sutil ocorreu em seu semblante. A expressão de preocupação deu lugar a uma concentração intensa, um brilho de reconhecimento que Mariana não compreendeu de imediato. A avó passou os dedos sobre o cabeçalho do documento, onde um nome se destacava em caracteres arrojados. Wang, murmurou ela, mais para si mesma do que para a neta. Família Wang. Então, ela ergueu o olhar para Mariana, e naquelas profundezas havia um oceano de histórias não contadas. Mariana, minha querida, disse Dona Carmen, a voz carregada de uma gravidade repentina. Este papel, ele não é um estranho nesta casa. Há 50 anos, muito antes de você nascer, eu não era apenas a Carmen. Eu era a doméstica na casa da família Wang, e foi com eles, naquela época, que aprendi a língua que seu chefe usa hoje para tentar te humilhar. As palavras de Dona Carmen caíram sobre Mariana como uma cascata, afogando o som de seus medos e incertezas. Um turbilhão de perguntas se formou em sua mente. Sua avó, a mulher que a criou com base em simplicidade e honestidade, guardava um segredo tão extraordinário, uma vida passada que se conectava, de forma impossível, ao presente arrogante de Roberto Almeida. A sala de estar, antes um refúgio seguro, de repente pareceu um baú de tesouros prestes a ser aberto. A senhora fala mandarim? Foi a única pergunta que conseguiu formular, a voz embargada pela incredulidade. Dona Carmen sorriu, um sorriso melancólico que parecia viajar décadas no tempo. A necessidade é uma ótima professora, minha filha, e o respeito é a porta para todo o aprendizado. A família Wang não me tratava como uma serviçal, mas como parte da casa. Eles me ensinaram a língua para que eu pudesse entender seu mundo, e eu os ensinei sobre o nosso. Era uma troca. Enquanto falava, Dona Carmen se levantou e caminhou até uma velha arca de madeira escura que ficava num canto da sala. De dentro, ela retirou uma pequena caixa de sândalo gasta pelo tempo e a colocou sobre a mesinha de centro. O ar se encheu com o aroma suave e adocicado da madeira antiga. Mas a história é ainda mais profunda, continuou ela, abrindo a caixa com um cuidado reverente. O Sr. Wang não era o único que frequentava aquela casa. Havia um jovem brasileiro, um sócio dele, cheio de sonhos e com um respeito imenso pela cultura oriental. Um homem que entendia que negócios são construídos sobre confiança, não apenas sobre números. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de Mariana, para garantir que a neta compreendesse o peso de suas próximas palavras. O nome desse jovem, Mariana, era Almeida, o pai do seu chefe. O queixo de Mariana caiu.
A conexão era direta, um fio de ouro esquecido que ligava o passado humilde de sua família ao presente poderoso dos Almeida. De dentro da caixa, Dona Carmen retirou um conjunto de papéis amarelados, amarrados com uma fita de seda desbotada. Eram cartas e documentos, alguns escritos em português, outros em mandarim. Seu pai, Roberto, explicou ela, era um homem de visão. Ele e o Sr. Wang não assinaram apenas um contrato. Eles firmaram um pacto de honra. Veja, ela pegou o documento que Mariana trouxera e o colocou ao lado de um dos papéis antigos. Mesmo para os olhos leigos de Mariana, a diferença era sutil, mas clara. Havia um selo, um caractere específico no documento antigo que não existia no novo. Este símbolo, disse Dona Carmen apontando para o caractere, não é apenas uma formalidade, é uma promessa. É a cláusula de mediação cultural. Ela dizia que qualquer disputa futura, qualquer mal-entendido, deveria ser resolvido não nos tribunais, mas através do entendimento mútuo, do respeito às tradições de cada um. Era a garantia de que a parceria deles transcendia o papel. O quebra-cabeça começou a se encaixar na mente de Mariana. O problema não era uma tradução literal. O problema era uma alma ausente. Roberto Almeida, em sua pressa e arrogância, havia enviado um contrato moderno, frio e puramente legalista, desprovido da promessa que seu próprio pai havia feito. Os chineses não estavam sendo difíceis. Eles estavam testando o filho, para ver se ele era digno da herança de confiança que o pai lhe deixara. O desafio de Roberto não era mais uma simples humilhação. Era um teste cósmico, e a resposta estava ali, naquela sala modesta, nas mãos de uma senhora de 75 anos que guardava as chaves de 2 impérios. Mariana olhou para a avó, depois para os papéis, e entendeu. A tarefa não era mais traduzir palavras, era resgatar uma história. A revelação pairou na sala, densa e transformadora. Por um longo momento, Mariana ficou em silêncio, o peso daquela história de 50 anos se acomodando sobre seus ombros. A sensação de ser uma vítima, uma peça impotente no jogo cruel de seu chefe, começou a se dissipar, sendo substituída por algo novo e vertiginoso, um senso de propósito. Em suas mãos, ou melhor, nas memórias de sua avó, residia a chave não apenas para vencer uma aposta humilhante, mas para salvar o legado de 2 famílias. Sua primeira reação foi um impulso de justiça imediata. Imaginou-se marchando de volta àquele escritório de vidro, jogando a verdade sobre a mesa de mogno de Roberto e assistindo a sua arrogância se desintegrar. Mas Dona Carmen, com a sabedoria de quem entende a natureza humana muito além dos contratos, percebeu o fogo nos olhos da neta. Calma, minha filha, disse ela, a voz suave, mas firme, como um leme em águas turbulentas. Não se combate arrogância com mais arrogância. Se você chegar lá com a solução pronta, ele não vai entender. Vai pegar o que precisa, talvez até cumpra a aposta por orgulho, mas não aprenderá nada. A alma do contrato continuará morta, e o pai dele, onde quer que esteja, sentirá vergonha. Ela se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar prendendo a atenção de Mariana. Para que a honra seja restaurada, Roberto precisa merecer a solução. Ele precisa mudar. E nós, Mariana, vamos ensiná-lo como. Naquela noite, a pequena sala de estar se transformou em um quartel-general. Sob a luz amarelada do abajur, as 2 mulheres traçaram uma estratégia que era, em sua essência, uma lição de humildade. O plano não era reativo, mas pacientemente ativo. A primeira condição, e a mais importante, foi estabelecida por Dona Carmen. Elas não iriam até Roberto. Ele, em seu desespero crescente, teria que encontrá-las. Teria que engolir seu orgulho e vir até a casa da faxineira que ele humilhou para pedir ajuda. Só então a verdadeira negociação começaria. E haveria outras condições, claras e inegociáveis. Total transparência sobre a situação da empresa. A participação direta de Dona Carmen em todo o processo, não como uma tradutora, mas como uma mediadora cultural. E para Mariana, não mais a promessa vazia de um salário dobrado. Ela exigiria um cargo de verdade, uma posição que refletisse seu papel crucial na salvação da empresa. Enquanto a noite avançava, Dona Carmen iniciou a segunda fase do plano, a preparação de sua neta. Pegou um caderno antigo e um pincel de caligrafia e começou a ensinar a Mariana os fundamentos do mandarim. Mas não eram apenas palavras. Cada caractere que ela desenhava vinha carregado de significado e filosofia. Ela ensinou o símbolo de Zunjing,
Zunjing, explicando que respeito não é algo que se exige, mas que se inspira através das ações. Mostrou a complexidade de Xin-Ren, a confiança, explicando que, para os Wangs, ela era como uma ponte de seda, forte, mas que leva anos para ser construída e pode ser rompida com um único gesto descuidado. Mariana, com uma concentração que jamais dedicara a nada em sua vida, repetia os sons, tentava traçar os símbolos, sentindo o peso daquelas culturas em seus lábios e na ponta de seus dedos. Ao final daquela aula improvisada, Mariana não era mais a mesma. A faxineira acuada havia dado lugar a uma mulher que se tornava ela mesma a personificação da mediação cultural que o contrato exigia. Elas não tinham apenas a resposta para o problema de Roberto, elas tinham um caminho para a redenção dele. Agora, restava esperar. Sabiam que, a cada hora que passava, o cerco se fechava em torno do jovem CEO. Cedo ou tarde, a porta daquela casa modesta bateria, e do outro lado estaria um homem desesperado, pronto, talvez, para finalmente aprender a ouvir. Os dias que se seguiram à aceitação do desafio por Mariana foram carregados de uma tensão palpável no escritório da Almeida Cia. Roberto Almeida, preso em sua própria armadilha, fervilhava de impaciência e frustração. A cada rejeição, a cada resposta evasiva de seus contatos na China, a cada nova interpretação contraditória de seus tradutores, sua arrogância dava lugar a uma ansiedade crescente. Os 2 milhões de reais pairavam como uma espada sobre sua cabeça, mas a ameaça maior era a perda de um contrato crucial para a expansão da empresa. A humilhação pública de ter sido enganado por um documento que ele não conseguia entender era uma ferida narcísica que inflamava a cada hora. Enquanto isso, Mariana seguia sua rotina na empresa, a mesma descrição de sempre, mas com um brilho diferente nos olhos. Ela sabia que o tempo estava a seu favor. A cada dia de silêncio, o desespero de Roberto aumentava, corroendo as barreiras de seu orgulho. Dona Carmen a instruía a manter a calma, a ser impecável em suas tarefas, a não dar a ele a satisfação de vê-la triunfante antes da hora. A paciência, explicava a avó, era uma arma mais poderosa que qualquer tradução apressada. Na pequena casa, as aulas de mandarim continuavam. Dona Carmen não apenas ensinava a língua, mas também a etiqueta, os costumes, a filosofia por trás de cada palavra. Mariana aprendia sobre a importância do mianzi, face, sobre como a honra e a reputação permeavam todas as negociações chinesas. Ela entendia que a solução para o contrato não estava apenas nos caracteres, mas na compreensão da mentalidade por trás deles. Na sexta-feira à tarde, quase uma semana depois do fatídico desafio, o telefone tocou na casa de Dona Carmen. Era Roberto Almeida. Sua voz, habitualmente autoritária, estava carregada de uma urgência mal disfarçada. Ele pediu para falar com Mariana. A faxineira, com o coração acelerado, mas mantendo a compostura ensinada pela avó, atendeu a ligação. Mariana, ele começou sem rodeios. Você ainda tem aqueles papéis? A pergunta era seca, desprovida de qualquer formalidade ou pedido de desculpas. Tenho, Sr. Roberto, respondeu ela, a voz calma e firme. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Aquele era o momento. O orgulho ferido de Roberto lutando contra a necessidade premente. Finalmente ele cedeu a contragosto. Eu estou tendo alguns problemas com a tradução. Aqueles chineses estão irredutíveis e meus tradutores, bem, digamos que não estão sendo muito úteis. Ele fez uma pausa e Mariana quase podia sentir o esforço que lhe custava proferir as próximas palavras. Eu precisaria de uma segunda opinião. Mariana manteve o silêncio, deixando que o pedido implícito pairasse no ar. Ela sabia que ele não queria uma segunda opinião de uma faxineira qualquer. Ele precisava da resposta que ela, misteriosamente, parecia possuir. Minha avó entende um pouco de mandarim, disse ela finalmente, a voz neutra. Ela poderia dar uma olhada, talvez. Outro silêncio. Roberto provavelmente imaginava uma senhora idosa, confusa e com um conhecimento superficial da língua. A realidade, ele estava prestes a descobrir, era muito mais complexa. Sua avó? Ele repetiu, a incredulidade ainda presente em sua voz. Bem, qualquer ajuda seria bem-vinda neste ponto. Vocês poderiam vir ao meu escritório amanhã de manhã? Era uma ordem disfarçada de pedido, mas Mariana não se importou. A porta havia sido aberta. Amanhã pela manhã, às 10 horas, estaremos aí.
respondeu ela, antes de desligar. Ao colocar o telefone de volta no gancho, Mariana encontrou o olhar sereno e aprovador de Dona Carmen. A primeira batalha havia sido vencida. O orgulho de Roberto havia se dobrado, o suficiente para fazê-lo atravessar a soleira da humildade. Mas a guerra, elas sabiam, estava apenas começando, e a lição mais importante ainda precisava ser ensinada. Com grande satisfação, apresento o 6º capítulo, o momento em que as verdades são reveladas e as novas regras do jogo são estabelecidas. Capítulo 6. A Mesa da Verdade. No sábado de manhã, o sol que entrava pelas janelas panorâmicas do escritório da Almeida Encia parecia frio e estéril. Roberto Almeida aguardava em sua sala, o nervosismo corroendo a fina camada de autoridade que ele tentava projetar. Quando sua secretária anunciou a chegada de Mariana Silva e sua avó, ele sentiu uma onda de impaciência. Esperava uma solução rápida, não uma reunião de família. Mas quando as duas mulheres entraram, a dinâmica do ambiente mudou de uma forma que ele não poderia prever. Mariana não caminhava com a cabeça baixa de uma funcionária submissa. Havia uma nova retidão em sua postura. Ao seu lado, Dona Carmen, com seu vestido simples e um olhar sereno que parecia absorver e avaliar cada detalhe daquele luxo corporativo, exalava uma dignidade que não podia ser comprada. Senhor Roberto, disse Mariana, a voz calma, esta é minha avó, Carmen Silva. Roberto fez um aceno de cabeça apressado, apontando para as cadeiras em frente à sua mesa. Sentem-se. Imagino que tenham o documento. Ele estava ansioso para ir direto ao ponto, para resolver aquele enigma e retomar o controle. Entregou-lhes uma cópia do contrato, esperando que a senhora idosa pegasse uma lupa e começasse a decifrar os caracteres com dificuldade. Em vez disso, Dona Carmen pousou a mão sobre o papel, mas não o olhou. Seus olhos, sábios e penetrantes, fixaram-se em Roberto. Antes de olharmos para este papel, jovem, começou ela, a voz suave, mas com um timbre de autoridade que o fez se endireitar na cadeira. Precisamos falar sobre outro papel, um mais antigo. Um pacto de honra firmado há 50 anos entre dois homens, um chamado Wang e outro chamado Almeida. O nome de seu pai, proferido com tamanha familiaridade naquela sala, atingiu Roberto como um choque elétrico. Sua fachada de controle começou a rachar. Do que a senhora está falando? Perguntou ele, a voz um pouco mais alta que o normal. Ignorando a pergunta, Dona Carmen abriu a bolsa que trazia e, com o mesmo cuidado reverente, retirou a pequena caixa de sândalo. De dentro, sacou os documentos amarelados e os espalhou sobre a mesa de mogno ao lado do contrato moderno. O contraste era brutal. De um lado, a alma da história. Do outro, o esqueleto frio do negócio. Eu conheci seu pai, Roberto. Eu o servi na casa do Sr. Wang. Eu vi a amizade deles florescer. Eu vi a confiança que eles construíram. Uma confiança selada não apenas com tinta, mas com respeito mútuo. Ela apontou para o contrato dele. Este documento que o senhor enviou aos filhos do senhor. Wang é um insulto. Não porque está mal traduzido, mas porque está vazio. Falta a ele a cláusula mais importante, a promessa que seu pai fez. A promessa de que qualquer problema seria resolvido como amigos, não como adversários. Roberto estava pálido, boquiaberto. A história era tão fantástica, tão impossível que só podia ser verdade. A irredutibilidade dos chineses, a confusão de seus tradutores, tudo fazia um sentido terrível agora. Ele não estava em uma disputa comercial. Estava falhando em um teste de caráter que atravessava gerações. A arrogância se esvaiu dele, deixando para trás um homem despido, envergonhado e, pela primeira vez, verdadeiramente desesperado. Foi nesse momento de vulnerabilidade total que Mariana falou, sua voz agora não a de uma faxineira, mas a de uma estrategista. Nós podemos ajudar o senhor, mas não será uma simples tradução. Dona Carmen continuou, completando o pensamento. Nossa ajuda tem condições. A primeira é que o senhor precisa provar que é digno da confiança de seu pai. O senhor vai aprender o básico da língua e da cultura deles, para mostrar respeito. Roberto, atordoado, apenas assentiu. A segunda, disse Mariana, olhando-o nos olhos, é que este processo será liderado por mim, de dentro da empresa. O desafio que o senhor me propôs está encerrado. Em seu lugar, exijo ser nomeada diretora de Relações Culturais, com plenos poderes para mediar esta crise. A audácia da proposta o deixou sem fôlego. A faxineira que ele humilhara estava ditando os termos para a salvação de seu império.
Ele olhou para os papéis antigos, para a sabedoria no rosto de Dona Carmen e para a nova e inabalável força no semblante de Mariana. Encurralado pela história e por sua própria ignorância, ele só tinha uma resposta possível. Eu aceito, murmurou ele, a voz quase inaudível. Eu aceito todas as condições. Naquele instante, o CEO perdeu o controle, mas o homem deu o primeiro passo para encontrá-lo. O que se seguiu não foi uma simples série de aulas de negócios, mas uma imersão profunda na alma de um homem. O luxuoso escritório de Roberto Almeida foi por muitas vezes trocado pela modesta sala de estar de Dona Carmen, que se tornou um santuário de aprendizado. No início, Roberto era um aluno terrível. Sua mente, acostumada à velocidade e à eficiência do mundo corporativo, lutava contra a paciência e a sutileza exigidas pelo mandarim. Sua pronúncia era dura, sua frustração evidente, mas Dona Carmen e Mariana eram professoras incansáveis. Carmen não lhe ensinava apenas o idioma, ensinava-lhe a filosofia por trás dele, a importância de esvaziar a xícara para poder enchê-la novamente. Mariana, em seu novo papel de diretora, era a ponte entre a sabedoria de sua avó e o mundo pragmático de Roberto. Ela o fazia ver não apenas a cultura chinesa, mas a cultura de sua própria empresa. Levava-o para conversar com os funcionários do chão de fábrica, com a equipe de limpeza, com as pessoas que ele por anos jamais enxergara. Pela primeira vez, Roberto ouviu suas histórias, entendeu suas dificuldades e começou a perceber que seu império era construído sobre as vidas e os sonhos de centenas de pessoas a quem ele nunca havia dedicado um pensamento. A arrogância se dissolvia, sendo substituída por uma empatia que o remodelava por dentro. Ele não estava apenas aprendendo a falar um novo idioma, estava aprendendo a ouvir. O dia da reunião com os representantes da família Wang chegou. A atmosfera na sala de conferências era gélida. Do outro lado da mesa, 3 executivos chineses, liderados pelo neto do Sr. Wang original, observavam com uma formalidade impenetrável. Os advogados de Roberto se agitaram, prontos para a batalha, mas ele, com um gesto calmo, pediu silêncio. Respirando fundo, Roberto se levantou e, em um mandarim hesitante, mas sincero, começou a falar. Ele não falou de cláusulas ou de lucros. Falou sobre seu pai. Falou sobre a honra, sobre a história que ele desconhecia e sobre a profunda vergonha que sentia por quase ter manchado o legado de confiança que lhe fora deixado. Ele pediu perdão, não como uma tática de negócio, mas como um filho que reconhecia seu erro. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz suave de Dona Carmen, em um mandarim fluente e clássico, que fez os olhos do neto do senhor Fang se arregalarem de surpresa. Ela se apresentou e contou uma breve anedota sobre como o avô dele e o pai de Roberto adoravam jogar xadrez, debatendo o futuro enquanto moviam as peças. A menção daquele detalhe íntimo e esquecido foi a chave que abriu a porta do coração. A reunião de negócios se transformou em uma conversa sobre família, sobre memória e sobre o respeito que transcende gerações. Ao final, o neto do Sr. Wang sorriu pela primeira vez. O contrato não só foi salvo, como foi expandido para uma nova e promissora parceria estratégica, baseada na filosofia de mediação cultural que Roberto agora compreendia. Naquela noite, no escritório silencioso, Roberto parou em frente a Mariana. "Você me salvou", disse ele, a voz desprovida de qualquer artifício. "E não estou falando da empresa. Você e sua avó me ensinaram o que é ter valor de verdade." Ele se aproximou, o respeito em seu olhar se misturando com uma admiração profunda. "Eu fui um tolo, Mariana, cego pelo meu próprio privilégio, mas você me fez enxergar, e eu acho que, durante esse processo, acabei me apaixonando pelo homem que você me ajudou a me tornar." Mariana sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Eu também me apaixonei por ele, Roberto." 2 anos depois, a Almeida Cia era uma empresa diferente, um modelo de responsabilidade social e colaboração global. Mariana, agora esposa de Roberto e uma executiva brilhante, liderava a Fundação Império. Roberto, um líder humilde e respeitado, nunca se esqueceu da lição mais importante que aprendeu, que as pontes mais fortes não são feitas de aço e concreto, mas de respeito e empatia, e que a tradução mais importante não é a das palavras, mas a da alma, uma linguagem que todos são capazes de entender, desde que estejam dispostos a ouvir com o coração.